Olá, galera! Olha eu aqui novamente. Tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo da vida? Como passaram a semana? Conseguiram responder a atividade de história certinho no ano? Olha, eu quero que vocês compartilhem, tá? Este link aí abaixo, a videoaula aqui do professor Marcos. Comentem, diga se gostou, se não gostou, dê sugestões, tire dúvidas. Pode fazer todos os comentários aí abaixo, tá, pessoal? Estarei à disposição aqui de todos. É o seguinte, para os alunos que estão chegando agora, é muito importante que vocês vejam o vídeo da semana passada, porque o conteúdo que a gente está trabalhando é Primeira Guerra Mundial, tá? E a semana passada eu trabalhei as condições, a realidade, o contexto social, político de cada país. Mostrei como estava a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Rússia, tá? A Sérvia e outros países da Europa anteriormente da guerra. Mostro os motivos que influenciaram para o desencadeamento e para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Hoje ficou o quê? Apenas de eu dizer o estopim da guerra, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Qual foi o principal motivo que influenciou para o barraco, para o quebra-quebra e para a pauleira, né? Que é justamente o quê? Vou dizer neste instante. E também irei mostrar as fases da Primeira Guerra. Então, dividirei esse conteúdo em dois momentos. Primeiro momento já foi passado, não é isso? Em três momentos. O primeiro momento já foi passado, que foi como era antes. Aí agora eu vou explicar o durante a Primeira Guerra. E semana que vem eu vou passar para vocês depois da guerra. Olhe, antes, durante e depois. Hoje é o dia do Pirapacapá, onde os países soltam seus cachorros, seus gatos, tá? Suas galinhas e começam a lutar. Eu vou mostrar isso hoje para vocês. Enquanto eu estou compartilhando aqui com vocês, pessoal, o slide, vai lá pegar seu livro de história, tá? Seu lápis, sua caneta, sua borracha, porque agora eu vou mostrar para vocês, passar para vocês, um dos maiores eventos, não significa o mais importante, tá, pessoal? Significa um dos maiores eventos da história. E muitos alunos acabam gostando deste conteúdo, porque, de fato, é no momento, né, que quebra tudo. Aí a mensagem da semana, para o dia começar bem, é sempre bom lembrar que gentileza gera gentileza. Por exemplo, se você planta uma semente de maçã, você vai colher laranja? Você vai colher coco? Só se tiver alguma mutação ali, alguma coisa assim do tipo. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer, que a pessoa que você é, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, acaba influenciando o meio, o espaço que você está. Se você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa que se preocupa muito com o eu, tá? Uma pessoa que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, não tem a suficiência de sentir a dor do outro, significa que você vai colher tudo que você plantou. Mas se você é uma pessoa boa, paz e amor, entendeu? Beleza, paz e amor. É daquele tipo, uma pessoa de uma determinada ajuda. Às vezes você não tem, mas sempre está lhe dando um ombro amigo. Tudo que você faz hoje, você vai colher no amanhã. Por isso eu trago essa mensagem. Gentileza gera gentileza. Educação gera educação. Simpatia, elegância. Beleza não, porque beleza tá babado. Mas não é tão bonito, mas enfim. Eu quero que vocês tenham uma boa semana, viu, queridos? E vocês fiquem aí com essa reflexão de o que você fez de gentileza hoje. Você passou pelo seu vizinho, você deu bom dia? Você passou pela sua vizinha que fica fofocando aí na rua, falando da vida dos outros, você deu bom dia a ela? Você passou, foi no supermercado comprar pão de manhã, você falou, perguntou se está tudo bem com a atendente? Tá? Então fica aí essa reflexão. Sou o professor Marcos, já esquecendo meu nome. Segue abaixo meu e-mail. Estou à disposição de todos para qualquer dúvida, viu?
Valeu. Vamos lá, pessoal. Nosso tema é deflagração da Primeira Guerra e suas fases. A gente trabalhou, por exemplo, como era antes, né? Aí no livro você vai colocar capítulo 3, página 62. Recapitulação da passada, né? Bem basicazinha aqui, viu, pessoal? Bem síntese. As condições econômicas e sociais dos países da Europa, quais eram? De crescimento e de industrialização na tecnologia. Estavam todos em ascensão, em crescimento constante. Os países e demonstrações de poder. Os interesses e demonstrações de poder na conquista de novos territórios. Se você tem crescimento, se você tem poder, automaticamente você quer conquistar umas outras áreas, tá? Então, ameaça entre as maiores potências e as primeiras ações que planejaram planejamentos dos países. O que significa? Que cada país passou a se organizar de acordo com seus recursos. A formação dos grupos ententes e a tríplice aliança. Como assim, professor? A Europa se divide em dois mundos, em dois grupos. O grupo da Entente e da Tríplice Aliança. Lembra que eu falei semana passada? Isso mesmo. Vamos lá. Então, aqui, ó, a Europa em dois grupos enfrentam-se. Temos aqui a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha. Eu quero que vocês anotem aí, pessoal, tá? Eu quero que vocês anotem aí esta informação. Europa, dois grupos enfrentaram-se. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália. A Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Anote aí esta informação, porque através desta formação, Tríplice Aliança versus Tríplice Entente, que a guerra vai começar. Beleza? Vamos lá. E qual foi o estopim da guerra? Aquelas alianças já estavam formadas. Cada país no seu quadradozinho, com as suas armas, com as suas alianças. Qual foi o estopim? O que levou? Qual foi o espinho que estourou o balão do outro? Tá? Foi justamente o que, pessoal? No dia 28 de julho de 1914, um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa, em Sarajevo, capital da Bósnia. Professor, mas você diz, em nenhum momento eu vi você citando aí esse cara, em nenhum momento eu vi você falando sobre a Sérvia, sobre a Bósnia. Sim, não citei a Sérvia, mas eu falei que a Sérvia tinha aliança com quem? Com outros países, alianças políticas e comerciais. Aí vamos lá, ao primeiro ponto. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia pelo assassinato, declarando guerra à Sérvia. O Império Austro-Húngaro, anote aí, acusou a Sérvia pelo assassinato. O príncipe Ferdinando, ele era austro-húngaro e foi fazer uma viagem à Sérvia, juntamente com sua esposa. Quando chegou lá, ele foi assassinado por um estudante. A Áustria, o austro-húngaro, mandou uma carta para a Sérvia pedindo explicações, que a mesma explicasse como ocorreu o assassinato e, sobretudo, se desse informações de como é que estão as investigações. Mas a Sérvia recusou dar essas informações para a Áustria, para o Império Austro-Húngaro. Então, o que foi que ocorreu? O Império Austro-Húngaro, pelo fato de não ter informações sobre a morte do príncipe herdeiro Ferdinando, lembra desse nome? Ferdinando Francisco Ferdinando, acaba que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Agora, pessoal, é o seguinte. A Primeira Guerra, vocês vão ver que é um monte de ligação, um monte de países se envolvendo já pela essa aliança. Então é bom vocês prestarem bem atenção. Aí vamos lá. Temos o primeiro ponto. A morte do príncipe. A Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Alemanha declarou guerra à Rússia. A França declara guerra à Bélgica e a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, lembra daqui, pessoal, olha. Olha, a Áustria declara guerra a quem? A Sérvia. A Sérvia, pessoal, declara guerra à Sérvia. A Sérvia
tá junta com a Tríplice Entente, sobretudo com o país da Rússia. Entendeu? Então, se a Áustria declarou guerra à Sérvia, que está no outro país, significa que todos esses países aqui vão se envolver neste conflito. Entendeu? É um efeito dominó. Mexeu com um, mexeu com todos. Um efeito dominó. Simples e fácil. Aí vamos lá aqui, né? Explicar aqui melhor. Vamos aqui, pessoal. Aqui nós temos a França, a Alemanha, esse de roxo, o Império Austro-Húngaro, a Rússia poderosa, isso é fato. Temos a Sérvia, aqui, pessoal, a Sérvia, olha. Qual foi o que ocorreu? O príncipe Ferdinando saiu daqui e foi fazer uma visita à Sérvia. Quando chegou aqui, ele foi morto. Pronto. A Sérvia não disse nada sobre o caso, então a Áustria declarou guerra à Sérvia. Mas a Sérvia tinha ligações com a Rússia. A Rússia era contra a Alemanha. A Alemanha, olha a confusão. A Alemanha era do mesmo grupo de quem? Da Áustria. Mas era só do grupo da Áustria? Não, era do grupo também da Itália. Vejamos aqui. Ó, formado pela Alemanha, Áustria e Itália. Então, era mexer com uma, tinha que mexer com todas. Então, a partir da morte do príncipe Ferdinando é que vai ocorrer a primeira grande guerra. Então, a guerra ela vai se concentrar aqui, pessoal. Olha. Essa região aqui, tá? Tendo aí o foco sobre na Alemanha, porque a Alemanha, vocês vão perceber que era atacada tanto pela Rússia, por essa região aqui, como também por essa região aqui. A Alemanha é atacada por aqui, como por essa região aqui. Professor, mas só que a Inglaterra? Pessoal, a Inglaterra, ela faz parte de quem? Oi, da Tríplice Entente. Se a Rússia aqui, pessoal, se a Rússia tinha aliança com a Sérvia, a Rússia tinha aliança com a Inglaterra. Significa que se mexeu com a Sérvia, se os austro-húngaros mexeu com a Sérvia, mexeu com a Rússia e mexeu com a Inglaterra. E a Alemanha tinha a Áustria e tinha a Itália, tá? Mas também a França tinha ligação com a Inglaterra. Então, vocês vão perceber a seguinte questão no instante. O barraco divide-se em 3 fases. O barraco é a confusão, o conflito, só pensa para distrair. A primeira guerra, 3 fases. A primeira, guerra de movimento, que foi justamente onde os países começaram a se organizar, a fazer as suas frentes de guerra e de batalha, onde os exércitos começaram a sair das cidades de uma região para outra, em 1914. A segunda fase foi a guerra da posição, a guerra das trincheiras. As trincheiras eram escavações que eram feitas no chão, servia como uma forma de arma de defesa, que foi de 1915 a 1916. E a terceira guerra, entrada dos Estados Unidos na guerra, 1917 a 1918, tá? Então, aqui é a fase. Então, vamos lá, aqui, ó. Veja aqui. Aqui nós temos 2 grupos, não é isso? Temos aqui a tríplice. Qual a tríplice aqui nós temos, pessoal? Isso mesmo. Nós temos aqui a tríplice entente, tá? E aqui era a tríplice aliança. Aqui é a tríplice aliança e aqui é a tríplice entente. A tríplice entente, formada pela França, Grã-Bretanha, que era a Inglaterra, Rússia e Sérvia, Itália, Império e Áustria e Alemanha. Tá aqui, pessoal. Aí eu coloquei aqui do lado 2 pontos. Existiam 2 batalhas. 2 batalhas. Tinha a frente ocidental. Qual era a frente ocidental? Essa daqui, pessoal, ó. Essa daqui. Onde a Inglaterra, juntamente com a França, combatia a Alemanha. Juntamente com esses exércitos aqui. E existia a frente de batalha oriental, que era os ataques da Rússia para com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro.
Pessoal, por mais que estava dividido aqui, desta forma, o foco deles mesmo era a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, deste grupo aqui, do grupo da Aliança, era a mais poderosa de todas. Deste grupo. E representar era a cabeça, era que comandava os movimentos dos demais países. Então, ela tinha todas as substâncias, ela tinha todos os subsídios. A Alemanha era um país extremamente criativo tecnologicamente. Foi, portanto, que criou o primeiro fuzil. Tá? Não, estou mentindo. Quem criou o primeiro fuzil, na verdade, foi a Inglaterra. A Alemanha vai criar o primeiro carro-tanque, aqueles tanques de guerra. Então, de um lado, nós tínhamos os fuzis da Inglaterra, que enviava para a Rússia e para a Sérvia e para a França, e do outro lado nós tínhamos o tanque de guerra, que era enviado da Alemanha para o Império Áustrio e para a Itália. Então, havia essa disputa aí, pessoal. Tá? Percebam isso. Outro elemento aqui eu quero que vocês percebam. Aqui existiam as trincheiras. O que eram as trincheiras, professor? Eram escavações que eram feitas no chão, que tinham aproximadamente 1.000 quilômetros. Não é 1 quilômetro, é 1.000 quilômetros de distância. E, na verdade, era uma forma de proteção, onde os soldados ficavam em determinadas valetas, e essas valetas serviam de proteção, tá? Porque aí, quem estava do outro lado não conseguia atacar. Então, a guerra, ela durou durante 4 anos. Por que, professor, tanto tempo? Porque já como o lado de cá, o lado da Entente, tinha trincheira, buraco no chão. Ao lado da Aliança tinha trincheira, buraco no chão, significava que nenhum dos dois começaram a avançar, ficaram parados. Aí chama aí a trincheira, chama aí a fase da posição. É onde eles fixaram em determinado local. E este meio aqui, e esta região do meio aqui, ficou chamada de Campo Morto. Nem a Aliança ia para cá e nem a Tríplice Entente ia para cá. Ficava apenas um atirando um ao outro. Mas era 24 horas não, pessoal. Eles determinavam basicamente os horários. Às vezes eles atiravam agora, aí descansava, esperava, aí depois atirava. Então ficou durante 4 anos aqui. E, professor, e como é que eles ficavam nesses buracos? Eles apresentavam algumas estruturas, e essas estruturas acabavam, às vezes, cedendo, aí o barranco caía em cima do soldado, as condições eram precárias. Imagina se passar 4 anos, tomava banho quase em 6 meses, condições higiênicas precárias, tinha ratos, tinha barata, tinha piolho, tinha de tudo que você pensar, cadáveres mortos. Às vezes você tinha que se alimentar, refeição uma vez ao dia, e olhe lá, você tem que se alimentar, na verdade, com resto de comidas que já tinha dias, e você se alimentar perante um corpo, de um cadáver ali cheio de rato, cheio de algum tipo de doença, ali em estado de decomposição, e você tem que se alimentar. E aí vocês falam, professor, eles cozinhavam lá dentro das trincheiras? Não, eles tinham um ponto de apoio sempre antes do buraco, sempre antes das trincheiras. E aí sempre passavam os aviões, ou se não havia o entregador, tá? Que entregava alimentação, entregava cartas dos familiares como uma forma de dar forças. E aí eu vou explicar mais precisamente a semana que vem sobre o que foi de fato as trincheiras. Ok, pessoal? Mas só que aí eu quero que vocês entendam justamente isso. Vai gerar um conflito. A Alemanha, ela tinha um poder tão grande que ela atacava ao mesmo tempo a Rússia como a França e a Inglaterra, tá? Então, é portanto que a Rússia, posteriormente à guerra, já dando a informação, ela vai ser tida como a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial e vai ser punida por isso, ok? O conflito ele acabou sendo gerado aqui. O início do conflito foi aqui na Sérvia, mas só que o foco é na Alemanha. Por que na Alemanha? Porque a Alemanha era uma das maiores potências que representava ameaça devido ao seu avanço tecnológico.
Por mais que ele não tinha muito exército, não tinha muitos homens no exército, mas tinha poder bélico, armas. Basicamente, as melhores armas vai estar na Alemanha. Os tanques, quando surgiram, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, pela Alemanha, vai fazer uma grande revolução, porque os tanques vai conseguir avançar essas áreas aqui da França, da Rússia. Então, por mais que a Rússia tinha a metralhadora criada pela Inglaterra, mas uma metralhadora não consegue perfurar um tanque de guerra. Então, a Alemanha, ela avançou a vários pontos da Rússia, como também avançou. E, aos poucos, a cada território conquistado pela Alemanha, aquele território que era da França, como a Alsácia-Lorena, vai se tornar agora da Alemanha. Essa região aqui, pessoal. Então, essas regiões brancas aqui, ó, se concentra aqui. Aqui é a Bélgica e a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena pertence à França. Mas está branco porque significa que esse território aqui já foi tomado pela Alemanha. Invadiu aqui a Alsácia-Lorena um pedaço e aí aos poucos foram ocupando o território e andando ao país. A Bélgica, revoltada porque tinha perdido seu território para a Alemanha, ela vai se apoiar a quem? A Inglaterra. Então, a Inglaterra, na Alemanha, pela Bélgica. Atravessando a Bélgica, ataca a Alemanha. Então, se vocês param para observar, o intuito da Tríplice Entente, ou seja, da França, da Inglaterra, da Rússia e da Sérvia, era basicamente formar um triângulo para conseguir cercar e prender a Alemanha, e aos poucos forçando ela a desistir da guerra. Mas só que aí o que é que ocorre? A Itália, ela, que aqui para fechar o ponto, né? A Itália teria que aceitar, na verdade, deveria aceitar as condições, entrar no grupo da Tríplice Entente. Mas só o que é que vai ocorrer? A Itália, ela vai para essa região azul. Ela vai para aqui. Aí, quando a Itália, automaticamente, no final da guerra, entra na guerra apoiando a Alemanha e o Império Austro, o que é que vai ocorrer? A Rússia vai perder aqui. Vai perder um pedaço de território. E a Alemanha, se já era forte, vai ficar mais forte ainda. Entende? Então, é justamente isso aqui. Aliança, ou entente, tá, pessoal? Entente. E aqui, a aliança. Os estados da Tríplice Aliança. A partir daí, ó, a abóbora, que é o laranja, que é a Tríplice Entente. E esses verdinhos aqui são, na verdade, os países da Tríplice Aliança. Ok? Professor, dê apenas mais uma informação antes de você falar as consequências. Uma das consequências da guerra foram mortos mais de 20 milhões de soldados. Só soldados, não, pessoas também. Porque quando a Alemanha, por exemplo, invadiu a Bélgica, matou pessoas civis que não tinham nada a ver com a guerra, não eram soldados. Quando a Alemanha invadiu a Alsácia-Lorena, o mesmo jeito. Quando a Rússia tentou invadir a Alemanha, também matou mãos. Isso gerava um descontentamento, uma insatisfação. Então, vocês percebam que a guerra ela vai surgir por causa do poder, por causa da ambição. E essa ambição tem como resultado, sobretudo, a morte de 20 milhões de pessoas. Sem contar, pessoal, sem contar, na verdade, a questão das destruições da cidade, ocasionada pelos ataques aéreos, ok? E, sobretudo, dos carros, tanques e das metralhadoras. Então, posteriormente à guerra, toda a Europa vai ficar totalmente defragada. E aí, pessoal, na aula que vem, vocês vão perceber o seguinte. Professor, você falou Estados Unidos. Os Estados Unidos aí não entrou. Agora, os Estados Unidos só vai entrar faltando 2 anos para a guerra. Porque é o seguinte, se esses países aqui estavam em guerra, eles não tinham tempo para produzir armas. Era só pegar no armazém. E quem é que produzia essas armas? De onde é que vinham os objetos? De onde é que vinham as ferramentas?
Então, daqui vinham os mantimentos de alimentação de quem? Dos Estados Unidos. Então, durante os 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ser o maior beneficiador. Ele vai se beneficiar com o conflito da guerra, porque ele estava vendendo, olha, é como se fosse que ele estava alimentando a guerra. Ele vendia para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos vendia armas para a Rússia, vendia para a Inglaterra, vendia para a França, mas também vendia para a Alemanha, para a Austrália e para a Itália. Entende? O que é que vai ocorrer aqui? Durante esse período, os Estados Unidos, que era um país devedor, um país, olha, caído, posteriormente a guerra vai se tornar um dos países mais ricos do mundo, os Estados Unidos. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, o engraçadinho estava vendendo armas para os países. E os países, atira, mata, vai, corre. Estava em guerra, mas quem estava por trás de todos os países? Os Estados Unidos. Esse país é esperto, né? Não? Então, a partir daí você percebe que se hoje os Estados Unidos é uma das maiores potências mundiais do mundo, uma das, né? Do mundo, significa que, em um certo momento da história, ela se beneficiou, tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda, tá? E é o que vai estimular mais ainda. Aí os países, peraí, quem é que está cedendo essas armas para a gente, para a guerra? Quem é, afinal de contas? Aí, agora que eles vão parar e vão pensar, os Estados Unidos, aí eles vão forçar os Estados Unidos a entrar na guerra. Ou você entra na guerra, ou senão o pau come do seu lado. Aí o que é que ocorreu? Os Estados Unidos foi forçado a entrar na guerra. Aí os Estados Unidos entrou na guerra, por lado de quem? Pelo lado da Inglaterra, França, Rússia? Ou pelo lado da Alemanha e Áustria? Pelo lado da Inglaterra, França e Rússia. Aí, a partir daqui, que os Estados Unidos vai crescer essa economia. Entende? Então, um dos países mais beneficiados durante a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Aqui a gente encerra a nossa primeira fase da guerra. Aqui é só a primeira fase, tá, pessoal? Que é justamente a fase de movimento, onde os países vão se organizar, vão estabelecer seus pontos de guerra. Beleza? E aqui a gente encerra também a nossa aula de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre as trincheiras, de forma bem mais específica e detalhada, e sobre os carros-tanque. Pessoal, outra coisa também. Olha, tem um filme chamado Mulher Maravilha. Vocês já assistiram aquele filme? Vocês sabiam que ali é uma representação da Primeira Guerra Mundial? A Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, ela está vestida de que traje? Representando qual país? Estados Unidos. A Mulher Maravilha, do nada, ela entra na guerra e resolve a guerra. Como se fosse que não tinha ninguém ali. Significa que a guerra estava em movimento e a guerra só parou com a entrada dos Estados Unidos. Então, é os Estados Unidos que vai ter a ideia aí de o benfeitor. É ele que vai revolucionar, ele que vai acabar com a guerra, tá? E aí representa na figura da Mulher Maravilha. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Mulher Maravilha, tá? Vocês assistam e vocês vão perceber a relação. Vocês vão perceber que a entrada da Mulher Maravilha na guerra, que ela sobe as escadas da trincheira e vai em frente ao exército alemão, ali representa os Estados Unidos. Viu? Valeu, viu? Por hoje foi massa a aula, né? Vamos lá. Hoje eu quero mandar um abraço especial para a Escola Municipal Professora Cecília Garcia dos Santos. Tá massa? Sobretudo, os alunos dos 9º anos. Assistam, façam atividade. Ó, pessoal, tá aqui abaixo a atividade e vocês enviem para os seus professores de história. E lembrem, pessoal, da mensagem que a gente escutou. Que gentileza gera gentileza. Por hoje é só. Fiquem em paz. Que vocês possam ter uma semana aí de paz, de prosperidade, de sucesso.